Força. Ok. Então, bom dia a todos mais uma vez. É um grande prazer estar convosco, como sempre, não é? E antes de mais, vamos orar. Senhor, que tu, na verdade, na tua graça, possas falar aos nossos corações, suprir as nossas necessidades, fazer-nos crescer na fé, na tua palavra. E te rogamos que tu abençoes a todos conforme as suas necessidades. Recomendamos-nos ao teu cuidado e pedimos tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Da última vez que eu vos falei, não sei se ainda se lembram, mas quando acabei de falar, foram vários aqueles que disseram que eu havia de continuar a falar sobre aquilo que estava a falar. E eu falei-vos sobre, e vou fazer uma retrospectiva rápida para apanharem o fio à meada, ok? Eu falei-vos sobre a esperança que nós temos em Cristo. Falei-vos da esperança que nos está reservada nos céus, como lemos ipsis verbis na Bíblia, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, Colossenses 1,5. Falei-vos da bem-aventurada esperança da vinda do Senhor, em Tito 2,13, que é a felicidade das felicidades, porque bem-aventurado quer dizer felicidade das felicidades. Falei-vos de nos gloriarmos, que é gozo no superlativo, na esperança da glória de Deus, como lemos em Romanos 5,2. E, portanto, o meu objetivo foi procurar ajudar a entrar no usufruto deste gozo e desta felicidade das felicidades. E Paulo diz em Colossenses 1,23, para nós estarmos firmes na fé e não nos movermos da esperança do Evangelho. Falei-vos, portanto, desta esperança e do perigo que há em nos movermos desta esperança. Por isso ele orava em Efésios 1,18, como nós vimos, para que eles soubessem qual era a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória e da sua herança nos santos. Depois também nós vimos que antes de nos convertermos, nós não tínhamos esperança, como lemos em Efésios 2,12, e que depois de nos convertermos podemos ser como os demais ou viver como os demais que não têm esperança, o que é trágico e surreal, porque nós que não tínhamos esperança e pela verdade do Evangelho recebemos esta esperança, podemos nos mover da esperança e vivermos sem esperança, o que significa que se éramos infelizes porque não tínhamos esperança antes de nos convertermos, podemos correr o risco de continuar a viver uma vida infeliz depois de sermos crentes. E é isso que o Senhor não quer, e portanto é nessa via que eu entrei para trazer-vos, portanto, a sensibilidade para este facto e ajudar-nos a todos nós a entrarmos no usufruto desta graça da esperança. Nós vimos a importância desta doutrina, na verdade, do arrebatamento da Igreja, porque a esperança consubstancia-se, na verdade, do arrebatamento da Igreja. É essa a nossa esperança, a vinda do Senhor, e a vinda do Senhor para nós, a usares para arrebatar a Igreja. E vimos que isto também, a importância desta doutrina, que se consubstancia no arrebatamento da Igreja, tem muita importância por várias razões, mas, portanto, esta verdade da esperança tem muita importância por várias razões, como vocês estão a ver, mas também porque ela transmitia um ânimo, uma confiança, um gozo aos crentes quando eram lançados às feras no tempo das arenas em Roma, certamente. Porque, como disseram, quando eles estavam para ser lançados às feras, eles viviam nesta esperança e pensavam, o Senhor pode vir, o Senhor pode vir, o Senhor pode vir antes. E estavam na arena, já perto das feras, e eles poderiam pensar, o Senhor pode vir ainda agora. E, portanto, entretanto, vinha o leão, comia-os, e eles entravam numa esfera ainda superior, porque partir e estar com Cristo, como nós lemos, é muito melhor. Portanto, esta verdade bendita é de facto preciosíssima. Portanto, como eu disse, nós podemos nos mover da verdade, desta verdade, podemos nos mover da esperança do Evangelho, também por manejarmos mal as Escrituras. E isto aqui é muito importante. Eu dei-vos umas dicas e eu hoje vou-vos dar outras importantes, que me parece que é importante, porque isto é uma verdade que, infelizmente, está a ser muito atacada nos dias em que nós estamos a viver. A verdade da esperança do Evangelho. E, quando o Paulo diz que nos podemos mover, ele não está a falar de cor, ele não está a falar de ânimo leve, ele sabia bem da facilidade com que as pessoas se podem mover. Vimos a importância de nós percebermos que o arrebatamento, como a Igreja, era um segredo de Deus, é chamado um mistério, um segredo. Portanto, a Igreja não estava revelada por Deus, nunca tinha sido revelada a ninguém, a nenhum profeta, nunca nenhum profeta falou disso.
E, portanto, naturalmente, se o surgimento da igreja e tudo o que tem a ver com a igreja era um segredo, também era um segredo o desaparecimento da igreja, ou seja, o arrebatamento da igreja. E, portanto, sobre o arrebatamento da igreja também nunca ninguém falou, a não ser quando Deus revelou esta verdade. Vimos que por alguns manejarem mal as escrituras, confundem, têm a tendência para confundir o arrebatamento com a vinda do Senhor à Terra, e este aqui é que é um dos grandes problemas. Muita gente não distingue a verdade do arrebatamento, que é a nossa esperança, de outra verdade, que é uma verdade importante, mas que não é a nossa esperança, que é a vinda do Senhor à Terra para reinar. Essa é a esperança de Israel, como nós sabemos. E citei até o exemplo de, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro, estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra, como um dos exemplos de como as pessoas confundem as coisas. Porque muitos que não estudam as Escrituras convenientemente e não as manejam bem, pensam que esta passagem, de estando dois no campo, ou duas moendo no moinho, e um ser levado e outro ficar, que se refere ao arrebatamento. Porque no arrebatamento, como nós sabemos, quando o Senhor vier arrebatar a igreja, os crentes são levados e ficam os descrentes. Só que esta passagem de Mateus não tem nada a ver com o arrebatamento. E não tem nada a ver com o arrebatamento por várias razões. A primeira razão é porque a verdade do arrebatamento nesta altura ainda não tinha sido revelada. O Senhor ainda nem tinha falado sobre a verdade do arrebatamento. Ainda não tinha falado do mistério da igreja e muito menos do mistério. Eis aqui vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. É Paulo que diz isso mais tarde. É claro que o Senhor sabia, mas o Senhor nunca revelou isso enquanto esteve aqui na terra, só revelou da glória, já na glória. E em segundo lugar, porque o próprio contexto da passagem, portanto, em primeiro lugar, aquilo não pode servir ao arrebatamento, porque a verdade do arrebatamento ainda não estava revelada. E em segundo lugar, o próprio contexto da passagem prova que, de facto, aquilo não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja, na medida em que o Senhor explica muito bem esse acontecimento, e quando ele diz esta verdade, estando dois no campo ou dois moendo no moinho, ele diz, está a falar da vinda dele, e diz que será como nos dias de Noé, que veio o dilúvio, como ele diz lá, comiam, bebiam, casavam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será nos dias da vinda do Filho do Homem, estando dois no campo, um será levado, outro será deixado, etc. Portanto, o paralelismo que o Senhor estabelece é muito revelador e muito esclarecedor. Ele diz, como foi nos dias de Noé, vai ser quando eu voltar. Nos dias de Noé veio o dilúvio, os levou a todos, e quando eu voltar também uns vão ser levados. E o paralelismo é óbvio. Nos dias de Noé, quem foi levado foi o descrente, não foi o crente. O crente ficou, Noé ficou para a terra restaurada. Assim também, quando o Senhor vier à terra, vão ser levados os descrentes em juízo, como lemos em Mateus 25, depois no capítulo 25, ele explica isso. Ele vai apartar uns dos outros como o pastor aparta o bode das ovelhas, e os que estiverem à sua esquerda vão para o fogo eterno, como ele diz na palavra de Deus, e os outros diz, vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, os que estiverem à sua direita ficam para reinar com ele, porque ele vem para reinar, ele já está na terra, e aqueles que estiverem à sua esquerda são afastados dele para sempre, levados para o fogo eterno, em condenação eterna. Portanto, o próprio contexto da passagem mostra que a passagem não tem, de facto, nada a ver com o arrebatamento. E este é um assunto apaixonante, mas é um assunto muito importante, porque, mais uma vez, nós vemos como nos podemos mover da esperança do Evangelho. E sabem que o diabo sempre procurou roubar aos crentes a sua porção. E ele tem muitas maneiras de o fazer. E ele é muito hábil e muito sábio na forma como faz as coisas, mas nós, pela graça de Deus, temos que manejar bem a palavra da verdade. Portanto, eu falei um pouco sobre isto então. Depois, eu disse que esta verdade, apesar de ser um mistério, apesar de ser um segredo, ela era confirmada pelas escrituras dos profetas no Velho Testamento, e eu expliquei que isso acontece em hiatos, em sombras, em tipos e figuras, como eu procurei mostrar então, e depois falei de Enoque, como um exemplo em como esta verdade estava encapsulada tipicamente na vida dele. Evidentemente que quando Enoque viveu, ninguém sabia disso. E muitos anos depois de Enoque ter vivido, ninguém sabia disso. E mesmo quando o Senhor estava aqui na Terra, ninguém sabia disso.
Mas agora que a verdade do mistério, este tal segredo foi revelado, nós agora podemos olhar para as escrituras dos profetas e vermos o mistério lá encapsulado em hiatos, em sombras, em tipos e em figuras. Enoque é de facto um tipo, uma figura da igreja ser arrebatada antes do juízo cair, porque como vocês sabem, Enoque viveu antes de Noé. Enoque foi um grande pregador, é o primeiro profeta que nós lemos na Bíblia, como lemos em Judas. Ele pregou, eu faço ideia como é que ele não terá pregado àquela geração, uma geração perversa, tal como a nossa, e uma geração também incrédula, tal como a nossa. Portanto, não fiquem surpreendidos quando pregam o Evangelho das pessoas não acreditarem. E também não fiquem surpreendidos da perversidade que estamos a viver. Ele viveu num período semelhante e é figurativo esse período do período que estamos a viver. E ele foi arrebatado antes do juízo cair, não é verdade? E nisso é uma figura da igreja. E, por outro lado, Noé é uma figura da nação de Israel que passa através do juízo e o Senhor preserva-o através do juízo, como também Israel será preservado através do juízo, embora seja um tempo de aflição para Jacó, e eu creio que aquilo foi um grande tempo de aflição para Noé, quando aquilo aconteceu, o dilúvio, certamente. E ainda por cima eu sou marinheiro e sei o que é andar no meio das águas e os enjoos que aquilo provoca. Aquilo não é fácil. Aquilo não é fácil. E a Arca de Noé, de certeza que não teria os estabilizadores que os navios modernos hoje têm, que evitam muita agitação ou tanta agitação quanto no passado. Muito bem. Entretanto, eu falei um pouco de Enoque. E então eu mostrei, pela graça de Deus, como ele foi contemporâneo de Adão e como ele ainda viveu 300 e tal anos com Adão. E disse eu então que aquilo provavelmente refletiu-se na experiência dele, porque eu imagino as conversas que eles não terão tido, não é? Durante 300 e tal anos. A conversar 300 e tal anos, eu imagino as conversas. E o Enoque, que conviveu com Adão, deve-lhe ter perguntado: Adão, então como é que como é que era lá no jardim do Éden? Antes do pecado entrar, como é que era? Como é que tu andavas com Deus? E ele deve ter ficado com uma vontade tão grande de andar com Deus quando o Adão lhe deve ter contado, e a tragédia que foi a entrada do pecado, que o Enoque resolveu, como nós sabemos, andar com Deus, e ele é caracterizado por andar com Deus. Falei também sobre isso, não vou repetir-me. Nós vimos que para duas pessoas andarem juntas têm que estar de acordo. E Enoque esteve de acordo com Deus. Este é um dos nossos problemas, é que nós não estamos de acordo com Deus. E por isso temos a tendência para não andarmos com Deus. E se quisermos andar com Deus, temos que estar de acordo com Ele. Não é Ele que tem que estar de acordo connosco. Somos nós que temos que estar de acordo com Ele. Como eu disse então, o jugo que temos que tomar é o seu e não o nosso. Nós temos que ir para onde Ele vai. E não é Ele que tem que ir para onde nós imaginamos. Vimos também, na altura eu falei, e até entrei um bocado com o Duarte, por causa do ritmo com que Deus anda. Ele tem uma boa passada, para nós andarmos com ele, temos que dar ao pedal, por assim dizer, e portanto ele tem um ritmo maravilhoso, mas o Enoque quis andar com Deus e andou com Deus, e isso foi maravilhoso, e será maravilhoso se nós também percebermos isso e também andarmos com Deus. E, evidentemente, que sendo ele pregador, e pregando ele uma mensagem de juízo nos dias dele, a um mundo perverso e incrédulo, evidentemente que ele tinha uma visão do mundo que o ajudava a perceber, este mundo não é para mim. E nós precisamos ter esta visão que Enoque teve, porque só tendo também esta visão é que nós vamos ter vontade de querer andar com Deus e não com aqueles que andam longe de Deus. Não desanimemos, pois. Nós vimos que uma das coroas que o Senhor tem para dar aos crentes é amar a sua vinda, e outra coroa é evangelizar, que é a coroa de gozo, chamada pelo apóstolo Paulo a coroa de gozo. E nós precisamos de evangelizar, nós temos que evangelizar este mundo. E evidentemente, eu disse então, que nós só estaremos habilitados, verdadeiramente habilitados a evangelizar, se andarmos com Deus. Porque ele andava com Deus, é que ele pregava àquela gente. Nós estarmos a querer falar do Evangelho às pessoas e não termos uma vida coerente, andando com Deus, ninguém vai crer naquilo que nós estamos a dizer. Portanto, a nossa autoridade e a nossa credibilidade passa, necessariamente, por andarmos com Deus.
E como eu disse, aqueles que ganham almas e aqueles que amam a vinda do Senhor, esta bendita esperança, esta bem-aventurada esperança, vão ter duas coroas. Uma é a coroa da justiça, amar a vinda do Senhor, e a outra é a coroa de gozo. E eu disse então, e foi assim que eu terminei, naquele dia, que falei-vos de Mefibosete. Mefibosete, quando encontrou David, David disse, olha, Mefibosete, entende aí com Ziba, dividam lá as terras, e essa é a vossa herança, portanto agora vocês entendam-se lá os dois, vejam lá quais são as terras para um e quais são as terras para o outro. E o Mefibosete virou-se para David e disse, David, ele que leva as terras todas, eu já te encontrei, estou satisfeito. E é isto que vai acontecer quando chegarmos à glória. E o Senhor nos quiser dar as coroas, eventualmente, e eu estou mesmo a ver nós a dizer, Senhor, esquece lá as coroas, a gente quer ter a ti, estamos tão satisfeitos contigo, vai ser de facto glorioso. Muito bem. Vamos tentar aprofundar um pouco mais. Aparentemente, o Enoque não morreu como os demais. Aparentemente e realmente. Ele não morreu como os demais. Podemos até dizer que o fim da vida do Enoque era um segredo, não é? Isso particularmente é notório porque nós lemos em Gênesis no capítulo 5, e é em Gênesis no capítulo 5 lemos pela primeira vez de Enoque. Em Gênesis no capítulo 5 nós lemos repetidas vezes, sabem que Gênesis capítulo 5 é o livro de genealogia de Adão, em que temos ali toda a descendência de Adão, quem foi os filhos de Adão e os netos e bisnetos e trisnetos. O Enoque era o sétimo na geração. Não, o 7. Não, era o Enoque. Agora estou baralhado. Depois vocês confirmem isso. Ele era o sétimo ou o oitavo. Por causa do sétimo e oitavo é que me baralho. Mas acho que ele era o sétimo, na geração de Adão. E portanto temos ali aquelas gerações todas e recorrentemente nós lemos em Gênesis, no capítulo 5, acerca de fulano, de cicrano, beltrano, e de cada um deles nós lemos, depois da Bíblia se referir a eles, diz, e morreu. E vem o outro a seguir e lemos, e morreu. E vem o outro a seguir e lemos, e morreu. Ora, esta expressão, e morreu, é comum a todos eles, menos a Enoque. Enoque é o único que não lemos, e morreu. A norma era morrer. Enoque sai da norma. Como a igreja também vai sair da norma, porque vai chegar um momento em que vai acontecer alguma coisa que nunca aconteceu antes, que é o Senhor vir aos ares, arrebatar a igreja, e os que estiverem vivos não passam também pela morte e serão arrebatados. E então o Enoque é arrebatado acontecendo alguma coisa que não era previsto acontecer, que era um segredo, certamente. Lemos em Gênesis, no capítulo 5, versículo 24, que Deus para si o tomou. E em Hebreus, no capítulo 11, versículo 5, nós lemos que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ora, é exatamente isto que vai acontecer connosco. Nós vamos ser trasladados para não vermos a morte. E eu estou a dizer nós porque a minha fé é que ele venha na minha geração. Porque alguns nossos amados irmãos já partiram para a glória e não passaram por esse privilégio, mas não vão perder privilégio nenhum, até porque quando isso acontecer, eles até vão sair primeiro das sepulturas e depois é que nós vamos, os que estivermos vivos. Ora, vamos ver o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. É bom irmos lá ler, aqueles que puderem lerem, e eu cito, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, o apóstolo Paulo diz assim, eis aqui vos digo um mistério, e cá está um mistério associado ao arrebatamento. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E agora eu queria que vocês dessem uma espreitadela em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos a 1 Tessalonicenses capítulo 4, porque agora ali vamos ver alguns detalhes, e também no capítulo 5. E o apóstolo, no capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, diz assim, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como aos demais que não têm esperança. Portanto,
sabem que esta verdade era uma verdade que não era conhecida, e daí a importância de ele a revelar. Depois ele diz no versículo 14: porque se queremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Depois no versículo 15 ele diz isto: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Atenção, ele não diz assim, olhem, sabem, eu vou-vos dar um exemplo. O apóstolo Pedro, quando pregava, por exemplo, a dada altura, quando ele estava a pregar em Pentecostes, ele disse assim, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Quando agora Paulo está aqui a falar, ele não diz assim, isto é o que disse o profeta A, ou o profeta B, ou o profeta C. Isto dizemos-vos pela palavra do Senhor, ou seja, isto era a revelação, fazia parte da revelação. Ele teve uma série de revelações. Na segunda aos Coríntios, capítulo 12, ele diz, passarei às visões, plural, e revelações, plural, do Senhor. E o Senhor deu-lhe uma série de revelações. Esta foi uma delas, a revelação do arrebatamento. Só ele fala disto, mais ninguém fala. Escusam de procurar na Bíblia a verdade do arrebatamento, que não está a mais lado nenhum. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E eles não sabiam nada disto. E então ele está a revelar uma coisa que eles não sabiam. Era um mistério, um segredo, só então revelado. Depois, eu gostava de agora que vocês reparassem, que isto é muito importante, quando ele depois chegou ao fim do capítulo 4, sabem que eu não tenho muito tempo, não é? Eu tenho que procurar ser muito resumido. Quando ele chegou ao fim do capítulo 4, ele diz, termina esta revelação desta verdade, dizendo assim, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E sabem que no original aquilo não há capítulos nem versículos. Mas então entramos no capítulo 5, que isto é uma sequência. E ele diz assim, aliás, o próprio capítulo 5, a forma como começa, mostra que está ligado ao capítulo 4. Porque o capítulo 5 começa assim, mas irmãos, quando há um mas na Bíblia há uma mudança. E ele diz assim, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. Ele agora muda de paradigma. Sobre isto que eu vos falei do arrebatamento da igreja, vocês precisaram que eu vos dissesse porque vocês não sabiam. É uma revelação que eu recebi do Senhor e que vos estou a dar. Mas já acerca dos tempos e das estações, não preciso vos falar acerca disso. Porque vós sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. De noite. Ou seja, ele agora está a falar do dia do Senhor. Não tenho tempo para falar muito e eu gostava de poder ter, para poder explicar bem as coisas. O que ele está a dizer que não precisava de lhes escrever a eles é sobre aquilo que ele chama o dia do Senhor. Ora, o dia do Senhor é uma expressão na Bíblia, que é uma expressão lata. Eu explico. A expressão o dia do Senhor refere-se à grande tribulação, à vinda do Senhor e ao reino milenar. Muitas vezes esta expressão está-se a referir à grande tribulação, outras vezes está-se a referir à vinda do Senhor à terra e outras vezes está-se a referir ao reino que ele vai reinar aqui na terra durante 1000 anos. Portanto, é uma expressão lata, mas é uma expressão da linha profética, porque a grande tribulação tem a ver com a linha profética, está fora do mistério. A vinda do Senhor à terra está na linha profética, está fora do mistério, e o reino que ele vai reinar na terra está fora do mistério, portanto está na linha profética. E ele está a dizer assim, olha, sobre aquilo que é o dia do Senhor, vocês sabem disso muito bem, porque todos os profetas falaram disso. Agora, aquilo que eu vos estive a dizer antes é que vocês não sabiam. Pronto. Isto só para vocês verem bem o contexto da passagem. E depois continua e diz que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição com as dores de parte daquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. E, portanto, ele mostra claramente que a esperança dos crentes da igreja, a esperança de que estamos a falar, não tem nada a ver com aquilo. Nada, absolutamente nada. E ele então continua e diz assim, não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que sempre bebem, bebem-se de noite, mas nós, os que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação,
Porque Deus não nos destinou para a ira. Fixem bem. Porque Deus não nos destinou a nós, Igreja, Corpo de Cristo, fazemos parte do mistério, não nos destinou para a ira. Aliás, na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1 e no versículo 10, nós lemos que o Senhor nos livra da ira futura. Lemos ali que aqueles crentes tinham-se convertido ao Deus vivo, para servir o Deus vivo, e serem livrados, e esperar a Jesus, portanto, converteram-se para servir o Deus vivo, e esperar em Jesus que nos livra da ira futura. Portanto, Deus não nos destinou para a ira. Temos mais passagens que falam disto também em Romanos, que eu agora não vou falar, que é para não me dispersar, mas o que eu quero apenas aqui salientar é o seguinte: é o manejar correto das Escrituras que nos leva a ter um entendimento correto das Escrituras. Nós podemos nos mover facilmente desta esperança se não entendermos bem as Escrituras. Há muitas maneiras dos crentes se moverem desta esperança, como eu já tive a ocasião de mostrar. Mas uma das maneiras deles serem movidos é, de facto, não manejarem bem a Bíblia e depois ficarem apreensivos. Olha, eu estou-vos a falar disto não é por acaso. Eu estou-vos a falar disto porque eu vejo muita gente que se diz crente muito apreensiva com o que está a passar com o coronavírus, com esta situação pandémica que estamos a viver e muitas outras situações. Vejo muita gente agitada, quando nós devíamos estar serenos, tranquilos, cheios de gozo, a desfrutar, sabendo que não estamos destinados para a ira. E alguns andam a dizer aí que a igreja, já estamos na grande tribulação. Uns dizem, já estamos no princípio das dores. E começam a dizer, olha, estão a ver o que os profetas disseram, está a cumprir-se. Olha, a Bíblia diz que vai haver terremotos, a Bíblia diz que vai haver pestes, a Bíblia diz que vai não sei o quê. Já estamos nisso. Epá, não se iludam. Deixai-me dizer aqui uma coisa que pode ser ajudadora. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte. Quando a Segunda Guerra Mundial estava a decorrer, eu ainda não era crente, mas li acerca do assunto. Quando a Segunda Guerra Mundial estava a decorrer, como vocês sabem, aquilo foi terrível, não é? Nós que não estávamos lá na altura, não podemos imaginar, alguns irmãos que estão aqui estavam lá, ainda apanharam a guerra. Mas aquilo foi uma coisa terrível, aquilo foi uma coisa aflitiva, nem eu posso imaginar o que terá sido. Mas ouvi o meu pai falar muitas vezes acerca disso. E muitos crentes na altura diziam que estavam na grande tribulação. Estamos na grande tribulação. E até diziam quem era o anticristo. Olha, o Hitler é que é o anticristo. Outros diziam que era o Papa. Outros diziam que era o Mussolini. Epá, não haviam opiniões sobre o assunto. E face àquela conjuntura, pensavam que estavam na grande tribulação. Houve um pregador americano que um dia veio à Inglaterra. E quando ele chegou à Inglaterra foi falar sobre estas verdades na Bíblia. Ele deu uma série de mensagens sobre o assunto, mostrando aos crentes ingleses que eles estavam na grande tribulação, e ele identificava quem era o anticristo, etc. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, e aquilo levou uma grande reviravolta, os crentes ingleses escreveram para o crente lá americano, lá na América, e disseram, olha, se você não se importa, venha cá agora explicar como é que é. É uma vergonha, não é? Isto é uma vergonha. Isto descredibiliza a própria palavra de Deus. Não pode ser. Há dois porques, e já agora deixar-me passar isto. Há dois porques nas Escrituras que vocês nunca se esqueçam deles. Um diz assim, porque os judeus pedem sinal. Está em primeira carta aos Coríntios. Eu tenho isso aqui apontado, não sei aonde. Está aqui. 1 Coríntios 1:22. Para o arrebatamento não há sinais. Quando aparecem aí alguns supostos profetas, entre aspas, a dizer, está a acontecer, os sinais estão a acontecer, há sinais daqui. Esqueçam, na dispensação da graça de Deus, neste período da igreja, não há sinais. O relógio profético parou em Pentecostes, quando Pedro disse, isto é o que foi dito pelo profeta Joel, estava-se a cumprir uma profecia de Joel. E ele disse, olha, Joel disse isto, tal, estão a ver isto está a acontecer? Está a cumprir-se o que Joel disse. Só que a profecia de Joel foi interrompida.
com a introdução da dispensação da graça de Deus. Porque a parte final da profecia de Joel não se cumpriu. Que é ver sinais no sol, e etc., e a lua se transformar em sangue e o sol escurecer. Isso não aconteceu. Isso ainda vai acontecer. Aliás, quando a igreja for arrebatada, quando o relógio profético for arreatado, vai ser arreatado onde parou. E é isso que vai acontecer. Na grande tribulação, lá vão haver os sinais todos e o sol escurecer e a lua transformar-se em sangue. Portanto, fixem este versículo, porque os judeus pedem sinal. Toda a história da nação de Israel é com sinais. Desde Moisés. Certo? E quando o Senhor estava aqui na terra e estava a ministrar às ovelhas perdidas da casa de Israel, eles estavam sempre a pedir sinais. E elas têm a ver com os sinais. Mas nós não. Diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios 5:7, outro porque. Porque andamos por fé e não por vista. A igreja anda por fé, não anda por vista. E quando se diz a igreja, portanto, não anda por vista, está claro, não é? Não andamos aqui a ver, à procura do que é que andamos a ver. Porque depois alguns que querem andar por vista agora são enganados. Como foram enganados os crentes da Segunda Guerra Mundial. Porquê? Porque estavam a andar por vista e não estavam a andar por fé. Este assunto é de veras muito importante. Por isso é que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, quando orava pelos crentes, orava para que, entre outras coisas, eles tivessem espírito de revelação. O que é o que é ter espírito de revelação? É ter a capacidade de distinguir coisas que diferem. É a capacidade de distinguir coisas que aparentemente são iguais, mas são diferentes. Este é o problema de muitos crentes desde há muitos anos. No tempo de Jó, quando aquelas desgraças, entre aspas, lhe aconteceram, veio um servo e disse: fogo de Deus caiu do céu e tal e não sei o quê. Aquilo parecia fogo de Deus, mas não era, era fogo do diabo. As pessoas têm que saber distinguir o que parece igual. Quantas coisas são do diabo e muitas pessoas pensam que é de Deus? Quantas coisas estão a acontecer que as pessoas pensam que é cumprimento de profecias que não tem nada a ver com isso? E mais uma vez o diabo está a querer mover as pessoas da esperança do Evangelho. Portanto, nós agora andamos por fé. E quando se diz por fé e não por vista, eu destaquei vista, agora vou destacar fé, não andamos por vista. Então andamos por quê? Pela fé. O que é andar pela fé? Crer no que a palavra de Deus diz. Porque a fé é confiança na palavra de Deus. Fé é o quê? Vocês não pensam que fé é assim uma coisa esquisita. Fé é crer no que Deus diz. Nós andamos pelo que Deus diz, não andamos pelo que vemos. Nós podemos ver 1000 coisas, mas nós andamos pelo que está escrito e não pelo que se vê. Porque o que se vê é enganador, como vocês já puderam ver. Bem, continuando. Desculpem lá. E eu passa a acabar a hora, Duarte, está-se a acabar a hora, mas muito rapidamente eu gostava de dizer, vamos lá ver se eu consigo dizer isto rapidamente. Eu sei que rapidamente é perigoso, porque rapidamente a água corre rápido e não entra na terra, e vocês não vão absorver isto tudo. Mas eu, para vos dar um cheirinho, vejam contrastes que eu vos quero destacar entre o arrebatamento da igreja, que é a nossa esperança, e a vinda do Senhor Jesus Cristo à terra. A Bíblia faz muitos contrastes entre ambos, e alguns são parecidos, e por isso as pessoas ficam confundidas. Primeira questão: o arrebatamento é um segredo. A verdade da vinda de Cristo à terra é uma verdade revelada por todos os profetas. O arrebatamento era um mistério. Segundo aspecto, só Paulo fala do arrebatamento. Da segunda vinda de Cristo, todo o mundo fala. No arrebatamento, o Senhor vem aos ares. Atenção, no arrebatamento, o Senhor vem aos ares. Na segunda vinda de Cristo, ele vem à terra. Isto é claramente diferente. Uma coisa é o Senhor vir aos ares e os crentes vão ao encontro dele aos ares. Outra coisa é ele vir à terra e sentar-se no trono da sua glória, como lemos em Mateus 25, e como pastor apartar uns dos outros e dizer uns vão para o fogo eterno e outros vão reinar com ele. Outra coisa importante, a verdade do arrebatamento, segundo 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, é anunciada quer dizer, faz soar no momento, com uma trombeta de Deus. E porque a Bíblia fala do arrebatamento com uma trombeta, alguns pensam que porque a vinda dele à terra também tem as trombetas estão associadas, que é a mesma coisa. Não é. Em Tessalonicenses, no arrebatamento, lemos da trombeta de Deus, enquanto que as trombetas da vida dele à terra são trombetas de anjos.
Podem ver isso em Apocalipse, no capítulo 11, por exemplo, e daí para a frente. Quando o Senhor Jesus Cristo vier arrebatar a igreja, vem como Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:9. Vem como Senhor Jesus Cristo. Quando ele vier à terra para reinar, ele não vem como Senhor Jesus Cristo. Não me descompreendam. É o mesmo Senhor. Mas ele vem como Filho do Homem. Sabem que Filho do Homem é um título que nem aparece nas epístolas de Paulo. Porque Filho do Homem é um título de juiz. Ele chama-se Filho do Homem porque lhe foi dado a ele todo o juízo e ele vem para julgar. Adiante. No arrebatamento, Cristo vem para os seus. Na segunda vinda, vem com os seus, como lemos em Judas 1,14. O arrebatamento tem a ver com a remoção da igreja do mundo, enquanto que na segunda vinda tem a ver com o estabelecimento do reino na terra. No arrebatamento, os crentes são removidos em bênção. Na segunda vinda à terra, os descrentes são removidos em juízo, como já vimos. No arrebatamento, os crentes vão para o céu. Na vinda do Senhor Jesus Cristo à terra, os crentes ficam na terra para reinar. No arrebatamento, os descrentes ficam na terra. Os descrentes, na segunda vinda de Cristo, são removidos da terra e vão em juízo para o inferno. No arrebatamento, o cabeça da igreja vai se juntar ao corpo. Ele vem buscar o corpo para o corpo se juntar à cabeça. Na vinda dele à terra, o rei vem estabelecer o reino. No arrebatamento, temos uma ressurreição não profetizada. Ele diz, eis aqui vos digo um mistério. Esta ressurreição de que ele fala, nem todos dormiremos, ou estaremos mortos, mas todos seremos transformados, é uma ressurreição que não está revelada em nenhum sítio da Bíblia. Por isso, quando em Apocalipse vocês leem no capítulo 20 sobre a primeira ressurreição, não quer dizer que é a primeira ressurreição na história. É a primeira ressurreição na linha profética. Porque esta aqui é uma ressurreição não profetizada. Não tenho tempo para explicar isso. Mas pensem no assunto. A ressurreição não profetizada e a outra é uma ressurreição profetizada. Daniel falou da outra ressurreição, em João lemos da outra ressurreição. No arrebatamento, os crentes ressuscitam e vão para cima. Na outra ressurreição, os crentes ressuscitam e ficam na terra para reinar. No arrebatamento, a ressurreição é antes da grande tribulação. Na vinda de Cristo, a ressurreição é a seguir à tribulação. Eles ressuscitam a seguir à ressurreição para entrarem no reino com o Senhor. No arrebatamento, os crentes estão livres da grande tribulação. Na segunda vinda de Cristo, os crentes passam pela grande tribulação. Já falamos que Enoque é um tipo do arrebatamento e Noé é um tipo de Israel que passa na grande tribulação. O arrebatamento é invisível, porque a Bíblia diz que é no momento de um abrir e fechar de olhos. Já vocês já abriram e fechar os olhos assim? Não dá para ver nada. É muito rápido. A vida do Senhor à terra é visível. Diz a Bíblia, todo olho verá. A vida do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a igreja, o arrebatamento, é iminente. Pode acontecer hoje, como já podia acontecer nos dias de Paulo. Paulo estava à espera dele. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, eu cá também vos dei a ideia que esperava estar vivo. Era a esperança de Paulo. Só que, porque era iminente. Ele não podia dizer, nós, os que ficarmos vivos, ele não podia esperar que o Senhor viesse nos dias dele, se a vinda do Senhor para os dias dele dependesse do cumprimento de alguma profecia. Aliás, vocês até pensem um bocado. Aqueles que dizem que estão a acontecer profecias como indicação de que o Senhor está próximo à vinda dele, eles têm um problema. Se eles dizem isso, não podem dizer que o Senhor pode vir hoje. Nem podem dizer que o Senhor pode vir agora. Porque as profecias ainda não estão todas cumpridas. Só no fim do cumprimento das profecias é que ele virá. Estão a ver? Até nisso nem tem lógica. Não se sabe quando ocorrerá o arrebatamento. Ninguém sabe. Mas a vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra, sabe-se de uma coisa, que vai ocorrer 7 anos depois do arrebatamento se dar. Porque é a 70ª semana de Daniel que se vai cumprir então, que ainda não se cumpriu. São 7 anos. Não há sinais indicativos para o arrebatamento, há sinais indicativos para a vinda dele à Terra. O arrebatamento assinala o início da grande tribulação, a vinda dele à Terra assinala o início do reino.
O arrebatamento é tema do Evangelho da Graça. A vida dele à terra é tema do Evangelho do Reino. O mundo é enganado em relação ao arrebatamento. Nós lemos que o mundo é enganado permanentemente. Aliás, eu até vos falei de alguns crentes que têm sido enganados. Mas quando o Senhor vier à terra, Satanás é amarrado e já não pode enganar ninguém. Já não pode enganar ninguém. O arrebatamento precede a manifestação do homem do pecado, que é o anticristo. Portanto, só depois do arrebatamento se dar é que o anticristo se vai manifestar. Na vida dele à terra, termina o curso do homem do pecado com a vinda do Senhor Jesus Cristo à terra. Acaba o reinado do anticristo, por assim dizer. O arrebatamento é motivo de consolação, como já citei em 1 Tessalonicenses 4,18. E a vinda do Senhor Jesus Cristo à terra é motivo de lágrimas. A Bíblia diz, e vão todos chorar. As 12 tribos de Israel vão todas chorar. E uma tribo à parte, e as mulheres à parte, e tudo à parte. Lemos isso em Zacarias, que vai haver muitas lágrimas. Não é motivo de consolação. Os crentes vão nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Isto é um pormenor interessante. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós lemos que os crentes vão nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Enquanto que na vinda do Senhor à terra, o Senhor vem sobre as nuvens. É uma coisa curiosa. No arrebatamento, os crentes vão nas nuvens. Na vinda do Senhor à terra, o Senhor vem sobre as nuvens. Uma distinção muito peculiar e muito importante. O arrebatamento é chamado o dia de Cristo, em várias passagens das epístolas de Paulo, enquanto que a vinda do Senhor à terra é chamado o dia do Senhor em várias passagens que nós temos na Bíblia. No arrebatamento, não lemos de Cristo batalhar quando vier, mas quando ele vier em poder e grande glória à terra, ele vai batalhar. Temos uma grande batalha descrita em Apocalipse, capítulo 19. As nações não são afetadas quando o Senhor vier arrebatar a igreja. Mas quando ele vier à terra para reinar, as nações vão ser julgadas. Nós lemos na Bíblia. No arrebatamento da igreja, a nação de Israel não é afetada. Na vida dele à terra, a nação de Israel vai ser profundamente afetada. No arrebatamento não há nenhum arauto a anunciar antes a vinda dele, mas na vinda dele à terra é um arauto. Em Malaquias 4:5 lemos acerca de Elias. Não vou entrar em pormenores sobre quem é Elias. A seguir ao arrebatamento segue-se o tribunal de Cristo. A seguir à vida dele à terra segue-se o juízo das nações, que é uma coisa completamente diferente. No arrebatamento, a criação continua inalterada. Quando ele vier à terra, até os desertos vão florir e a natureza dos animais vai ser transformada. No arrebatamento, o arrebatamento nunca é chamado à segunda vinda, enquanto que a vinda dele à terra é chamado segundo aparecimento, em Hebreus 9:28. O arrebatamento só envolve crentes, diretamente. A vinda dele à terra envolve crentes e descrentes, como vemos em Mateus 25. O arrebatamento é a bem-aventurada esperança, enquanto que a vida dele à terra é um dia grandemente para ser temido. É um dia de trevas, de horror, é terrível aquele dia. Não são vistos anjos a reunir os crentes no arrebatamento, são vistos anjos a reunir os crentes quando ele vier à terra. Quando o arrebatamento se der, então vão acontecer fomes, guerras, pestes, como nunca houve. Não é aquelas coisinhas que vão acontecendo aqui e ali na nossa experiência. Quando a segunda vinda se der, seguem-se 1000 anos de paz mundial e vai ser glorioso. E desculpem, eu queria deixar assim um cheirinho só para vocês poderem perceber que há diferenças. Não se deixem, por favor, mover da esperança do Evangelho. Há para aí muita gente a ensinar mal as Escrituras. Nós andamos por fé, por crer no que Deus diz, não andamos por vista, à procura de sinais. Que o Senhor nos abençoe e nos console a todos nós.